Fala galera, então olha só, agora a gente volta para o nosso terceiro bloco, terceira parte da aula, para a gente poder finalizar aí as figuras de sintaxe e cair para dentro dos exercícios. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Figuras sintáticas são figuras que enfatizam a sintaxe, a construção dos enunciados, a fim de alcançar maior expressividade, clareza e elegância. São 10 as figuras sintáticas: elipse, zeugma, pleonasmo, anacoluto, hipérbato, silepse, assíndeto, polissíndeto, epístrofe e anáfora. Então vamos lá, vamos começar pela elipse, né, no caso. Consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente entendido no contexto frasal. Então vamos aos exemplos. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Omitiu-se o verbo haver, porque na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Próximo exemplo. Conheço Maria. Omitiu-se o pronome pessoal eu, porque eu conheço Maria. Na varanda, apenas um gato se espreguiçando. Omitiu-se o verbo haver, pois na varanda havia apenas um gato se espreguiçando. Agora, a elipse, ela é a omissão de um termo que ainda não apareceu, diferentemente, ó, do zeugma, que é uma elipse. Consiste na omissão de um termo, é uma elipse, só que é de um termo que já foi expresso na frase. Essa é a diferença. Exemplo aqui, ó. Ele prefere cinema, eu teatro. Ou seja, ele prefere cinema e eu prefiro teatro. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Ou seja, nem ele entende a nós e nem nós entendemos a ele. Então, aqui a gente omitiu o verbo, o verbo entender. Agora, olha, para ficar mais claro, eu boto assim, ó, comemos o bolo. Frase 1. Frase 2, comemos o bolo, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Então, na primeira sentença, teve uma omissão, teve uma elipse. Tanto é que nesses aspectos aqui, ó, pelo menos nesse, quando a gente estuda de acordo com a visão tradicional, e inclusive escolar, a gente diz que aqui tem um sujeito oculto, ou um sujeito desinicial, ou então a gente chama de sujeito elíptico, exatamente porque é a omissão de um termo que a gente consegue identificar facilmente, assim como os outros exemplos que a gente acabou de apresentar. Então, comemos o bolo. Quem foi que comeu? Nós. Então, é a omissão do termo nós que a gente consegue identificar com facilidade, mas é a omissão de um termo que ainda não haver aparecido. Então, por isso a gente chama de elipse. Agora, aqui no segundo exemplo, eu digo, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Então, nós comemos o bolo e nós bebemos o refrigerante. Mais uma vez, a gente percebe com facilidade a omissão do termo. Só que agora, não é a omissão de um termo que ainda não havia aparecido. É a omissão de um termo que já apareceu na estrutura e por isso eu vou chamar de zeugma. É óbvio que uma palavrinha como esta, ela acaba assustando, então é bom você ficar atento em relação a isso, tá? Elipse, omissão de termo que ainda não apareceu. Zeugma, omissão de termo que já apareceu na estrutura, ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima figura de linguagem, que é o pleonasmo. Acompanhe comigo, ó. Opa, pleonasmo.
consiste na repetição de palavras, expressões ou ideias com o objetivo de se enfatizar aquilo que está sendo dito. É uma redundância com o fim de reforçar a mensagem. Vamos a alguns exemplos. Primeiro, aos professores não lhes interessam tais medidas. Aí repare, esse lhes está retomando quem? Professores, para dar ênfase. Olha a próxima. Ele viu aquela cena com os próprios olhos. Então a gente coloca aqui, ó, o termo olhos para enfatizar a relação de ver. Isso aqui é um pleonasmo. Agora, pleonasmo, enquanto figura de linguagem, tem esta ideia. É a repetição de um termo ou ideia no intuito de enfatizar. Então eu digo, professor, eu o sou. Então este o retoma professor no intuito de enfatizar. Eu digo que Bento Santiago viu Capitu com olhos de paixão. Olhou Capitu com olhos de paixão. Então, ó, não importa se eu botei o viu ou se eu botei o olhou. Na hora que eu coloco mais uma vez olhos de paixão, é no intuito de fazer o quê? De enfatizar. Agora, existe uma estrutura chamada pleonasmo vicioso. E aí, reparem, aqui eu digo que é uma redundância aceitável, com um fim de reforçar a mensagem. Quando a gente pega o pleonasmo vicioso, ele acaba fugindo um pouquinho da estrutura da figura de linguagem para a gente chamar de vício de linguagem, porque é uma redundância completamente desnecessária, como entrou para dentro, saiu para fora, subiu para cima, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue e por aí vai. Então, estas repetições completamente desnecessárias, elas são pleonasmos? São, mas não tem a mesma pegada do pleonasmo figura de linguagem, que repete sim, mas no intuito de enfatizar. Estas repetições desnecessárias estão no campo do vício da linguagem, tanto é que eu chamo de pleonasmo vicioso, que é uma repetição que não enfatiza nada. Ela, na verdade, é completamente desnecessária. Ah, mas enfatizou sim, eu sei que eu entrei para dentro. Claro, caramba, você ia entrar para fora como? Então, é uma redundância, é uma repetição desnecessária, é vício de linguagem, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar uma que marcou a minha vida. E aí é que tá, né? Quando eu fui fazer pré-vestibular, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um pré-vestibular, fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque na época do ensino médio, eu decidi fazer escola técnica, né? E a escola técnica é aquilo, né? Você fica técnico pra caramba, arrebenta, mas algumas matérias não são tão trabalhadas a fundo. Então você tem, física por um ano só, química por um ano só, história por um ano só, e é só do Brasil. Então é uma parada que reduz o teu conhecimento, não dá a possibilidade de você refletir sobre vários ângulos das questões. Agora, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu ampliei meus horizontes. Então eu fui estudar história de uma forma diferente e eu passei a amar a história. Fui estudar geografia de uma forma diferente, passei a amar a geografia. Fui estudar literatura para valer, coisa que eu não estudava. Eu estudava gramática mal e porcamente, principalmente uma redação oficial, era isso que eu estudava. Agora, não, estava diante da literatura. E eu lembro que a primeira vez que um dos professores de literatura colocou um texto no quadro, ele trabalhou uma relação de anacoluto. Meu irmão, eu não fazia a mínima ideia que era isso. Eu quase utilizei um palavrão aqui, porque foi exatamente o que eu pensei na hora. Eu falei, não sabia o que era. Eu falei, meu Deus do céu. Vou fugir daqui, não vou aprender isso nunca. Hoje eu vejo que é super tranquilo, super fácil. Então, anacoluto consiste na mudança repentina
da construção da frase. O termo que deveria exercer a função de sujeito perde o seu papel dentro do enunciado, ficando desprendido do resto do período. Então, na verdade, é um termo muito louco para que você possa olhar. Você vai olhar e vai pensar assim, caramba, tem algum erro nessa bagaça. Isso é um anacoluto. Olha só, esses políticos corruptos. Aí a gente espera o quê? Que alguma coisa vai se declarar em relação a estes políticos corruptos. Não se pode esperar nada deles. Nesse caso, os termos esses políticos corruptos deveriam exercer a função de sujeito, mas uma quebra na construção frasal desprende-os do resto do período, deixando-os sem papel no enunciado. Eu não tenho sequer como classificar sintaticamente. É uma quebra na estrutura. Não tem como eu dizer o que é. É apenas uma mera estrutura nominal, sem classificação sintática. E aí, por isso, eu preciso da figura de linguagem, eu preciso chamar isso daqui de anacoluto. Olha outro exemplo. Os fantasmas, não tenho medo deles. O termo fantasmas, que deveria mais uma vez exercer a função de sujeito, fica solto na frase por causa de uma ruptura na construção do enunciado. Então você vai olhar e vai falar assim, caramba, o que é isso? Isto é um anacoluto. Não funciona sintaticamente como sujeito. É uma frase que, se a gente fosse ser bem chato em relação a conteúdo gramatical aqui, você até poderia pensar, opa, é uma construção agramatical, não é, Sidney? Eu ia falar, sim, mas é para isso que serve a figura de linguagem, para ir além daquelas possibilidades objetivas que a gente tem no discurso padrão culto da língua portuguesa. A gente vai um pouquinho além. E é daí que surge o anacoluto. Isso cai em prova? Cai. Mas é muito louco de perceber, não é? Então, a quebra na estrutura sintática. Agora, olha o próximo aqui. O próximo é o hipérbado. Consiste em uma mudança na ordem usual dos termos de uma frase. É a troca da ordem direta do enunciado pela ordem indireta, a fim de dar uma elegância ao que se diz. E é o seguinte, hipérbado é trabalhar a ordem inversa, é trabalhar a ordem indireta da construção. Qual é a ordem direta da construção? Você já sabe, já deve ter estudado isso comigo, é através do sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Por que isso é uma ordem direta? Porque você, quando era criança, todo mundo que usa a língua portuguesa, ao aprender a falar, já estruturava a linguagem através do sistema SVC. A gente não sabia nem conjugar, nem flexionar o verbo corretamente. A gente dizia assim, ó, eu sabo isso. Primeiro sujeito, depois o verbo, depois o complemento, caso existisse. Era assim que a gente fazia. Primeiro sujeito, depois verbo, depois complemento. E por isso virou a estrutura do sistema SVC, ordem direta da língua portuguesa. Agora, é uma estrutura extremamente facilitadora. Tanto é que quando você produz um texto, pensando na redação do concurso público, que é um texto objetivo, é um texto denotativo, você sempre vai construir assim, porque você facilita a ideia daquilo que você está transmitindo, ou seja, é mais fácil para você escrever daquele jeito, como também é mais fácil para o avaliador, para o camarada que vai fazer a leitura do seu texto, entender. Tanto é que eu sempre dou dica para os meus alunos, na hora de produzir um texto para concursos públicos, não importa se é um concurso público civil, ou se é um vestibular, ou se é um concurso militar, produza sempre na ordem direta, porque isso vai facilitar a compreensão e a tendência da sua nota é subir. Agora, quando você produz uma inversão, está errado? Claro que não está, tanto é que aqui tem prova que o texto fica até mais interessante em algumas das vezes. Mas a questão é que todo tipo de texto tem um contrato de comunicação. Não está errado lá também, mas você pode estar fadado a um equívoco. O camarada, na hora da leitura, ele pode não compreender a inversão. E aí ele jamais vai pensar que o problema está nele. Ele vai pensar que o problema está em você. Eu sempre friso isso. E ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, muito cuidado. No concurso público, sempre é ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Aqui é literatura e a gente vai brincar. Então, acompanha aqui comigo, ó. Desfilava à frente do grupo a porta-estandarte. Na verdade, deveria ser a porta-estandarte desfilava à frente do grupo. Quando isso daqui cai em prova,
através de várias paradas. Pode cair como uma figura de linguagem, sim, mas cai para dificultar a compreensão do camarada, principalmente em relação à concordância verbal e a questões de reescrituras de frases. Então você tem que tomar muito cuidado de perceber onde é que está o verbo para perguntar a ele quem é o sujeito e aí sim depois o resto é o complemento. E aí, se você quiser colocar na ordem direta, você pode colocar, como a gente acabou de colocar aqui, ó. Quem foi que desfilou? Ora, a porta-estandarte. Então, a porta-estandarte desfilava à frente do grupo. Tranquilo? Beleza? Agora, olha a próxima. Os bons vi sempre passar. No mundo, graves tormentos. Então, na verdade, deveria ser: vi sempre os bons passar graves tormentos no mundo. Então, é só questão de você observar a questão da ordem direta, em que eu tenho o primeiro sujeito, verbo e complemento. Quando se mexe nisso, a gente tem a figura de linguagem denominada hipérbato. Agora, olha a próxima. A próxima é silepse. Não é fácil. Silepse é uma concordância ideológica. E pode trabalhar através de 3 esferas. Pode trabalhar através do número, como está aqui, da pessoa e de gênero. Então, acompanha aqui comigo, ó. Consiste na concordância entre determinados termos da oração de acordo com a relação de sentido entre eles e não de acordo com regras gramaticais estabelecidas a priori. Ou seja, não é uma concordância gramatical, é uma concordância ideológica. São 3 os tipos de silepse: de número, de pessoa e de gênero. E aí a gente vai seguir essa sequência. Então vamos lá. Primeiro, de número. Os Sertões conta a história da Guerra de Canudos. Aí eu até explico aqui todo no material, né? Nesse caso, ocorre uma concordância semântica entre os termos Os Sertões, livro de Euclides da Cunha, e o termo conta, que é o verbo, né? Gramaticalmente não haveria concordância, uma vez que sertões constitui a terceira pessoa do plural e o verbo conta a terceira pessoa do singular. É aceitável? É. Então aqui eu tenho uma concordância ideológica através da silepse de número, em que um termo está na terceira pessoa do plural e o outro na terceira pessoa do singular. Ok? Tranquilo? Então não posso colocar os sertões contam. Eu coloco os sertões conta. Beleza? Foi? Agora, olha a próxima. Silepse de pessoa. Os brasileiros ganhamos mal. Nesse caso, eu me incluo no discurso. Porque se eu não me incluísse, eu iria dizer os brasileiros ganham mal. A partir do momento que eu também me incluo nesta concepção de ganhar mal, eu coloco os brasileiros ganhamos mal. E aí eu mostro que eu estou inserido. Isso é uma concordância ideológica. E aqui no caso é uma concordância de pessoa. Então, ó, nesse caso ocorre a concordância semântica entre os termos brasileiros e ganhamos. Porque o locutor se inclui no sujeito. Em termos gramaticais, isso não poderia ocorrer. Pois brasileiros constitui a terceira pessoa do plural. E o verbo ganhamos a primeira pessoa do mesmo número. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a concordância é ideológica. É o que a gente chama de silepse. No primeiro, silepse de número, porque estava na terceira pessoa do plural e eu botei o verbo na terceira pessoa do singular. Agora aqui silepse de pessoa, porque eu me incluí na parada, ok? Agora a gente trabalha a silepse de gênero. Vossa Excelência está preocupado. Porque é o seguinte, este termo aqui, Vossa Excelência, você já sabe que é um pronome de tratamento. E é um termo que sempre vai ser escrito assim, ó, Vossa Excelência. Ele é unissex. Então, a estrutura do verbo vai ficar sempre aqui na terceira pessoa, mas o adjetivo ali no caso, preocupado, tem que concordar com este termo aqui, ó, Vossa Excelência. Só que aí você vai pensar, ué, Vossa Excelência preocupado? É porque, na verdade, não é com o termo que está aqui, é com a pessoa que designa o termo. No caso, se for um homem,
um deputado, por exemplo, Vossa Excelência está preocupado. Agora, se for uma mulher, uma senadora, por exemplo, Vossa Excelência está preocupada. Então, nesse caso, o termo Vossa Excelência concorda semanticamente com o vocábulo preocupado, pois o locutor está se referindo a uma excelência do sexo masculino. Gramaticalmente, esses termos não concordariam, já que o pronome Vossa Excelência é feminino e o adjetivo preocupado é masculino. Então, aqui, mais uma vez, é uma concordância ideológica e é uma silepse de gênero. Agora, vamos para a próxima. Assíndeto e polissíndeto. Assíndeto consiste na omissão das conjunções, porque síndeto é conjunção, assíndeto é sem conjunção. Então vamos lá. A rolar de uma para outra casa engorda com os anos, geme a dor nas cadeiras, enlenceia-se no serviço. Dalton Trevisan. Nesse caso, omite-se a conjunção e na última oração. A rolar de uma para outra casa, engorda com os anos, geme a dor nas cadeiras e enleia-se no serviço. Olha o próximo exemplo. Apague as luzes, não gosto de claridade. Nesse caso, omitiu-se a conjunção explicativa pois. Apague as luzes, pois gosto de claridade. Agora, o que é o polissíndeto? Fácil, o assíndeto é a omissão da conjunção. O assíndeto vai ser o quê? A repetição da conjunção. Então, aqui, ó, consiste na repetição enfática da conjunção, em geral coordenativa. Veja, trabalha e teima e sofre e lima e sua. Olavo Bilac, repetição da conjunção e, que indica o quê? A soma, conjunção aditiva. Foi? Agora, olha a próxima. Epístrofe, nome feio, né? Consiste na repetição de um mesmo termo no final de cada verso ou frase. Então, ó, pela etimologia, assíndeto e polissíndeto em relação às conjunções. Epístrofe é a repetição de um termo no final de cada verso ou frase. É final, tá? Epístrofe. Epístrofe. Então, ó, no que eu penso, felicidade. O que eu busco, felicidade. Por que eu vivo? Felicidade. Razão da minha vida. Razão da minha morte, felicidade. Caramba, teria que ser a razão da minha vida, né? Agora, vivo, você. Bebo, você. Choro, você. Morro, você. Então, repetir a palavra sempre no final dos versos, no final das frases, eu tenho a epístrofe. Epístrofe, caramba! Agora, olha a próxima. Anáfora. Se você já estudou um pouquinho de coesão, você, opa, já está meio ligado nisso. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Agora, aqui é o seguinte. Consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de diferentes versos ou frases. Então vamos lá. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Então, ó, consiste na repetição, vamos lá. É igual a epístrofe. Epístrofe é a repetição, só que agora é no início dos versos. Então, ó, é preciso. Então, isso é epístrofe. Isso é anáfora, perdão. Agora, olha a próxima. Não quero nada, não sou nada, não quero saber tudo, não quero ser tudo, né? Então, aqui, repetiu o não. Então, repete no início, epístrofe. Epístrofe, caramba! E repete no início, é anáfora. Repete no final, epístrofe. Repete no início, anáfora. Tranquilo? Foi? Então, meus companheiros, agora a gente vai cair para dentro dos exercícios, tá? Vamos fazer uns exercíciozinhos aí agora, ó. Então, vamos lá, meu companheiro. Se liga aí agora nos exercícios de figuras de linguagem. Olha a nossa primeira questão, tá? Aqui, ó. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada... E aí, vamos lá. Reparem que é um pequeno trecho. E aí tem... Dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Nessa estrutura, a gente tem notoriamente aqui dois vocábulos antagônicos.
dois termos antônimos. Então, eu tenho uma oposição. Se eu tenho uma oposição, qual é a figura de linguagem que a gente tem? É a antítese. Então, o gabarito aqui, com certeza, é a letra E. Agora, vamos para a próxima. Próxima questão aí, ó. Nos trechos. Então, são dois trechos. O pavão é um arco-íris de plumas e de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Enquanto procedimentos estilísticos temos respectivamente, ou seja, tem que seguir a sequência. No primeiro é claro, ó, a gente coloca aqui que o pavão é um arco-íris de plumas. Então a gente faz uma comparação. Só que é uma comparação mental. A gente não usa o nexo comparativo como. Então aqui eu não tenho o que a gente poderia chamar de símile ou de comparação. A gente tem, na verdade, uma metáfora, que é a associação entre dois termos distintos, ou seja, é uma comparação implícita, é uma comparação mental. Eu estou comparando o pavão ao arco-íris de plumas. Ok? Então vamos lá. Agora, a próxima tá aqui, ó. De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Então, aqui eu tenho a repetição de um termo. Que repetição foi esta? Foi a repetição do conectivo e, ou seja, da conjunção aditiva e. A gente estudou isso. Quando eu não tenho, quando eu omito essas conjunções, eu tenho o que a gente chama de assíndeto. E quando eu fico repetindo as conjunções, geralmente coordenativas e muitas vezes aditiva, a gente tem o polissíndeto. Então vamos lá. Primeiro é metáfora, segundo é polissíndeto. Gabarito, opa, letra A. Então, marcamos aqui, é o nosso gabarito. Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão está assim, ó. Nos trechos, nem um dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. Então, vamos lá. E a outra. E o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Então, acompanha aqui comigo, meu companheiro. Na primeira, a gente coloca aqui, ó. Nenhum dos autores nacionais, ó, autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá, faltava nas estantes do Major. Então, na verdade, não são os autores que estão na estante. São as obras desses autores, são os livros desses autores. Então, aqui eu tenho um processo de substituição. E a gente chama esse processo de substituição de metonímia. Agora, olha a próxima. E o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Então, aqui eu tenho um ser, um termo inanimado, e eu atribuo uma característica humana de pedir e de desejar. Neste caso, a gente tem a prosopopeia ou personificação. E aí vamos ver como é que a questão chamou. Então, se é respectivamente, primeiro é metonímia, depois é prosopopeia ou personificação. Então vamos lá. Primeiro metonímia eu fico entre a D e a E, elimino já o resto. E aí depois eu tenho o eufemismo e prosopopeia, a resposta é prosopopeia, né? Então gabarito letra E, metonímia e prosopopeia. Vamos para a nossa quarta questão. Tá aqui. Na frase, o pessoal está exagerando. Me disse ontem um camelô. Encontramos a figura de linguagem chamada. Se liga só. Quem é o sujeito? O pessoal. O pessoal estão exagerando. Então aqui eu tenho um termo no singular e eu tenho um verbo que se encontra no plural. Mas a gente aceita, não aceita? Não na concordância gramatical.
a gente pode aceitar na concordância ideológica, que a gente chama de silepse. É isso que a gente chama de silepse. Agora, aqui o camarada apresentou 2 silepses. Ele apresentou. E aí você vai ficar, caramba, e agora? O que eu faço? Só que aí repare, eu tenho um termo que está no singular e um termo que está no plural. Caramba, só pode ser uma silepse de número. Então, gabarito da questão 4, letra E. E aí a gente matou. E para finalizar, como é de hábito, uma mensagem bem importante para vocês. E para todo mundo, e não só para o concurso público, mas para a vida. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Enquanto tiver esperança, meu companheiro, enquanto você estiver batalhando, você não perdeu. Não perdeu. Se você tem fé, se você está lutando, algo de bom irá acontecer. Agora, se você largar, quer saber? Desistir. Não pode ser assim. Porque cada derrota que você conquista na vida, porque quando eu falo derrota que você conquista, é porque aquilo dali vai servir de motivação. Aquilo dali vai servir para você cair, sim, mas vai servir também para levantar. E quando você levantar, você vai levantar mais forte. É claro, você tem de ser esperto, tem de ser inteligente, tem de ser sábio e perceber por que caiu. O que eu fiz de errado? Quais foram os meus erros? Pode ser que você caia diversas e diversas vezes pelo mesmo erro. Eu sou assim, você é assim. Todo mundo é assim. Às vezes a gente tem dificuldade para enxergar aquilo que a gente está errando e a gente vai continuar caindo. Só que em algum momento, se a gente continuar batalhando, a gente vai enxergar. E aí quando a gente enxergar, quando conseguir fazer as coisas realmente certas, a gente vai conquistar a nossa vitória. Agora, no concurso público é a mesma coisa. Então, se você já foi reprovado algumas vezes, em alguns concursos que você tanto almeja, é porque alguma coisa talvez você ainda não esteja fazendo de forma correta. Mas eu estudo tão certo, sim, eu estudo tanto, estudo 12 horas por dia. Talvez você não tenha necessidade de estudar 12 horas por dia. Talvez o seu organismo exija menos. E estudando menos tempo, porém com mais qualidade, isso seja muito melhor para você. É por isso que, de repente, às vezes vale a pena você até conversar com alguém, um coach aí da vida, ou um psicólogo, sei lá, ou um grupo de estudos, ou um professor mesmo que esteja disposto a te dar uma atenção. E é por isso até que o LAC, por exemplo, tem um diferencial em relação aos concursos de outros cursos aí. Aqui tem um sistema pedagógico, que é o personal coach, que facilita a vida do aluno. Mas vai que de repente aquilo dali não é uma coisa que sirva especificamente para você. Pedagogicamente falando, é maravilhoso, mas vai que você precise de um algo a mais e você ainda não saiba. Tem que continuar tentando. Pô, tentei de tudo e nada deu certo. Meu companheiro, se você persistir, uma hora você vai enxergar, uma hora a luz aparecerá. E pode ser um conselho de um amigo, da tua mãe, do teu pai, da tua esposa. Às vezes o conselho próximo é um conselho tão válido que a gente não dá tanta atenção, mas é de uma pessoa que te ama e com certeza vai fazer a diferença, tá? Pensa nisso, tá? Então vamos lá. E aí, como a gente faz com todo o carinho do mundo, avalie a aula, por favor. Espero que tenha contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.